Fala, turma! Você sabia que a maneira como você fala pode fazer as pessoas quererem prestar atenção no que você está falando ou simplesmente te ignorar? E o quão importante é isso? Quão importante é as pessoas quererem ouvir e entender o que você está falando? E é disso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. A ciência já comprovou que o nosso tom de voz, a nossa entonação, a velocidade, alguns itens que a gente vai falar agora, tem um impacto gigantesco em como as pessoas escutam e se as pessoas escutam o que a gente está falando. E então vou trazer alguns itens da nossa comunicação que a gente deve prestar atenção. Se a gente não conhece, a gente deve conhecer, a gente vai conhecer nesse momento, e a gente deve prestar atenção quando a gente está falando. O primeiro é entender que a comunicação ela não é simplesmente o que eu estou falando. Ela é muito mais do que o que eu estou falando. A comunicação, ela vem do que eu estou falando, das palavras que eu estou usando e da forma, principalmente da forma que eu estou falando. E trazendo um exemplo muito rápido e muito prático é quando a gente está falando com uma criança, por exemplo. Quando a gente está falando com uma criança, ela não entende. Uma criança recém-nascida, uma criança bem jovem, um bebê. Quando a gente está falando com essa criança, ela não está entendendo o que a gente está falando. Mas ela tem reações ou positivas ou negativas pela forma que a gente está falando com ela. Se a gente está falando de forma mais carinhosa, não interessando o que a gente está falando, ou se a gente está falando de forma mais ríspida. E esse é um exemplo claro muito óbvio que a comunicação ela vem muito mais da forma como eu me expresso do que o que eu realmente estou falando. E o primeiro ponto que a gente vai tratar nessa nossa conversa hoje é o tom de voz. O tom de voz ele muda muito, ele tem um impacto muito grande na nossa comunicação. Se eu estou tendo um tom de voz um pouquinho mais forte, um tom um pouquinho mais grave, ele passa um tipo de informação diferente. A partir do momento que, se eu estiver falando um tom de voz mais agudo, ele passa também um tipo de informação. Se a gente quer uma informação um pouco mais séria, alguma situação que tenha mais atenção para aquilo, para exatamente o que eu estou falando, algo que precise de atenção, algo que seja mais sério, que precise de mais seriedade, a gente vai mudar o tom de voz. A gente vai falar num tom de voz um pouco mais grave. Já no outro sentido, se eu preciso de algo que seja um pouquinho mais rápido, eu preciso de algo que seja um pouquinho mais ágil, eu preciso de algo realmente mais rápido, mais simples, a comunicação, obviamente, o tom de voz ele muda. E aí a gente já entra no nosso segundo ponto, que é a velocidade. E a velocidade ela já tem, você deve ter percebido na minha fala, ela tem uma variação conforme o tom de voz. Se eu estou falando de forma mais pausada, de forma mais devagar, o meu tom de voz tende a ficar mais grave. E a gente utilizar essa velocidade em determinadas situações. E não somente a velocidade em determinadas situações, a gente fazer esse jogo de tom de voz, esse jogo de velocidade da voz para determinadas situações. A partir do momento que eu quero um pouco mais de atenção, eu reduzo a velocidade da minha voz e ela vai ficar mais grave. E aí a pessoa tende a dar mais atenção ao que está sendo falado. Então o tom de voz, ele também modifica. Se eu quero mais emoção, a tendência é eu trazer o meu tom de voz mais grave e a velocidade mais pausada é maior. Eu consigo ter a atenção das pessoas nesse sentido. Eu estou passando algo mais pausadamente, de forma mais emocional. A gente traz um pouquinho mais de emoção, de reflexão nesse sentido. E, obviamente, se eu quero algo mais ágil, com mais energia, a tendência é eu ter uma velocidade mais acelerada, eu ter a minha conversa, meu ritmo ele ser muito mais acelerado. O terceiro ponto é a entonação. A gente precisa entender que a entonação, onde a gente coloca a entonação, ele faz uma diferença muito grande na nossa comunicação. Então, o psicólogo Albert Bryan descobriu que 38% da nossa comunicação está relacionado à maneira como falamos. Foi o que eu trouxe para vocês nesse momento, incluindo a entonação. Usar subidas e descidas no tom pode manter a atenção do público e reforçar suas ideias. Então, a partir do momento que eu uso uma entonação um pouquinho mais alta que eu estou falando, eu estou gerando emoção para essa situação. Minha entonação, eu estou gerando emoção para essa. Eu estou entonando de uma maneira diferente.
E a partir do momento que eu falo mais baixo, que eu estou descendo o meu tom de voz, obviamente vem velocidade e também vem o tom da voz, a entonação também muda. A gente precisa entender também aonde que eu coloco a atenção na frase. Se eu quero destacar a forma como eu destaco determinadas partes da frase. Vamos a um exemplo muito claro. Hoje está um lindo dia de sol. O que eu estou entonando? Hoje está um lindo dia de sol. Eu podia usar a mesma frase, mas eu focar em outro ponto. Eu podia botar hoje está um lindo dia de sol. Eu estou entonando no hoje. E eu posso mudar também. Eu posso dizer, hoje está um lindo dia de sol. Percebe como faz uma diferença grande, uma diferença gigantesca, uma diferença absurda na forma como eu falo e aonde eu quero entonar. E quando a gente está falando em discurso, quando a gente está falando em apresentação, quando a gente está falando em falas ao público, que tu vai ter que te direcionar um público, seja grande, seja pequeno, seja uma pessoa, sejam várias, a gente precisa também treinar isso. A gente precisa entender aonde que a gente está colocando o foco naquela frase. Qual é o foco daquela frase? O que eu quero fortalecer naquela frase? E se a gente está falando de desenvolvimento de equipes, por exemplo, e tu quer passar alguma mensagem, tu vai passar aquela mensagem, tu quer que tenha o quê? Emoção, que as pessoas se sintam engajadas naquele projeto, tu quer que ele tenha mais agilidade, é algo que seja mais rápido, é algo que a gente precisa de uma ação de pronto, a gente precisa nesse momento agir, é algo que tu precisa refletir, e aí vai mudar, a gente vai entonar diferente. O quarto ponto, esse para mim foi uma dificuldade durante muito tempo, eu tinha o desafio, eu tinha a dificuldade, eu tinha o medo das pausas. Sim, eu tinha medo disso. Eu tinha medo do silêncio. O silêncio me deixava desconfortável. Eu não conseguia entender que aquele silêncio ele fazia parte da comunicação. Não conseguia entender esse ponto. E a partir do momento que eu consegui entender que o silêncio ele faz parte da comunicação, facilitou. Facilitou e facilitou muito. Porque eu entendi que o silêncio ele também serve para a pessoa estar processando aquilo que tu falou. E o silêncio também serve para dar ênfase, assim como a gente dá ênfase em pedaços da frase, em palavras que a gente quer destacar, o silêncio ele também dá ênfase. Porque o silêncio ele é contra o normal, contra o fluxo normal. O normal de uma pessoa estar num discurso, estar numa palestra, estar numa conversa, numa apresentação, a gente está falando. Seguir um fluxo de comunicação. E a pausa, ela serve para enfatizar. Então, se eu estou falando com vocês e eu faço uma reflexão, você já parou para pensar todos esses aspectos na sua comunicação? Essa pausa, no primeiro momento, ela é desconfortável, e para mim era muito desconfortável. Mas a partir do momento que tu pausa, tu parou de passar mais informação. E a pessoa está refletindo sobre a pergunta que tu fez, sobre o ponto que tu fez. A gente precisa, dentro dos times, dar mais atenção aos objetivos pessoais que podem ligar com os objetivos que podem e que devem ligar com os objetivos das empresas. Percebe que nessa frase teve velocidade, teve entonação, teve tom de voz, teve a ênfase e teve a pausa. Seria diferente do que eu falasse, a gente precisa se preocupar com os objetivos das pessoas que também sejam alinhados com os objetivos das empresas. E seguimos o assunto. Percebe que ele não tem relevância? Percebe que muda a forma como eu vou falar? Então, pausas, eles são extremamente importantes para a gente conseguir passar a nossa comunicação de forma adequada. Então, recapitulando, a gente falou sobre tom de voz, e o tom de voz é muito importante. É importante a gente ter o tom de voz. E você deve estar percebendo que eu estou olhando um pouco para trás, porque isso faz parte da comunicação também. Para quem é prolixo, que sai, não segue uma linha de raciocínio, a gente ter bullet points, a gente ter anotações, a gente ter um script para seguir, faz uma diferença gigantesca. E se você passa por isso, eu também passo por isso, eu gosto muito de falar. E se eu não tiver um cronograma, eu sigo para qualquer assunto. Estou falando do sexo das baleias, estou falando sobre o que quer que seja. Então, sigo. Então, a gente falou sobre tom de voz. O tom de voz, ele é muito importante na nossa comunicação. A gente usar tom de voz dependendo do que a gente quer falar. A gente falou sobre velocidade.
e a velocidade a gente consegue dar ênfases diferentes. A gente falou sobre ênfase, a gente falou também sobre entonação, ênfase e entonação. A gente falou sobre pausas estratégicas e o último ponto, exemplos práticos. Quando a gente está falando sobre a comunicação, e se a gente conseguir unir exemplos práticos com histórias não estava anotado no meu script para falar, mas já trouxe histórias porque é importante. Se eu estiver falando de uma situação que tenha um exemplo prático, eu trouxe exemplo prático. O exemplo é, por exemplo, do nenê, da criança que está te ouvindo, não sabe o que tu está falando, mas entende a forma como tu está falando. Eu trouxe também o exemplo de algumas frases que a gente utiliza tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida profissional, a gente trazer histórias. E eu trouxe histórias minhas. Percebeu que tudo isso estava envolvido dentro da comunicação. Estou trazendo um conteúdo de comunicação e utilizando todos esses pontos que eu trouxe como conteúdo na minha comunicação. Eu trouxe histórias, eu trouxe a minha história sobre as pausas dramáticas, que eu ficava desconfortável dentro das pausas, dentro do silêncio. Isso me trazia desconforto. E isso eu entendi que não é desconforto. Eu entendi que esse desconforto, essa pausa, ela precisa existir para dar ênfase. Então, já percebeu que tudo que eu falei nesse vídeo, tudo que eu trouxe de conteúdo, eu estou utilizando nesse vídeo e percebe que faz uma diferença enorme na forma como eu passo esse conteúdo, na forma como você entende esse conteúdo. Certo, turma? Espero que tenha feito muito sentido para você, espero que seja muito útil, espero que seja não. Se você colocar em prática, você vai ver a utilidade e a importância que mudar a forma como nós falamos é mais importante do que a gente fala, a forma como a gente se expressa, a forma como a gente se comunica é mais importante do que simplesmente o que eu estou falando. Comunicação é mais complexa. Se você colocar em prática hoje, você já vai ver os resultados da sua comunicação. Você, no início, pode ser que seja complexo, você está realmente pensando no que tem que fazer, e aí daqui, utilizando e colocando em prática, isso vai entrando num modo automático e a sua comunicação ela vai sendo mais clara, mais pausada, tom de voz, e ela vai ser mais eficaz. E para encerrar, um ponto é quando a gente está, eu leio muito para os meus filhos, agora obviamente eles já conseguem ler sozinho, mas a gente tem um momento de leitura, e na leitura de um livro, na leitura de uma história, na leitura de o que quer que seja que a gente está lendo, a gente colocar entonação, a gente colocar todos esses aspectos que a gente estava falando dentro da comunicação faz muita diferença. Certo, turma? Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, curte aqui, compartilha para a gente alcançar ainda mais pessoas.